Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui, mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre o sistema linfático. Já parou para pensar qual que é a função do sistema linfático? Eu já ouvi falar drenagem linfática. E aí eu sei que depois que faz uma drenagem linfática, a pessoa corre para o banheiro. Mas já parou para pensar por que ela corre para o banheiro? Bem, para ela correr para o banheiro, alguma coisa aí tem. Quer dizer, ela eliminou o excesso do líquido que estava no organismo dela. É bem por aí mesmo. Quer dizer que o sistema linfático é responsável por eliminar aquele excesso do líquido que está aí, ó, entre as células, lá no líquido intersticial. É bem por aí que vai começar a aula de hoje. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta. Voltando aqui para o estúdio de gravação, vamos entender aí de casa como é feito o retorno da linfa para o sistema circulatório. Mas o que será essa linfa? Bem, a linfa é todo aquele material que não retornou para o sistema circulatório após as trocas lá no capilares. E vocês viram lá na aula de sistema circulatório, mais seriamente na videoaula de troca dos capilares, que após acontecer aquele processo, né, de troca por difusão, transitose e mesmo pelo fluxo de massa, há uma parada, há um saldo de 3 litros ali no líquido intersticial, na verdade de água e é mesmo de solutos, porque pode acontecer das proteínas vazarem dos capilares sanguíneos e não retornar. Por que elas não conseguem retornar? Primeiro, porque esses capilares sanguíneos, eles são muito estreitos para esse retorno. E segundo, também, porque existe aí uma pressão coloidosmótica. O que seria isso? A pressão das proteínas, o que impede esse retorno aí proteico. Então, vai depender, no caso aí, do sistema linfático. Qual é a constituição do sistema linfático? O sistema linfático ele é constituído aí por vasos linfáticos, que inclui os capilares linfáticos, inclui os vasos linfáticos, inclui aí, ó, os linfonodos, inclui também os troncos linfáticos e inclui também os ductos linfáticos, vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas também inclui também os órgãos linfóides, que seriam o linfonodo, que vai estar presente aqui, as tonsilas, os nódulos linfáticos, que alguns autores não consideram eles como órgãos, enfim, e também a medula óssea vermelha. Mas vamos entender aqui como é que está funcionando, né, esse retorno aí para o sistema circulatório. Vamos lá. Então, primeiramente, após essa troca que acontece aqui, troca natural dos capilares, o que não retornou, o sistema linfático faz esse favor aí para o sistema circulatório. O sistema linfático, ele começa a nível de capilares linfáticos. Então, tá aqui, ó. A nível de capilares linfáticos, começa como se fossem dedos de uma mão, só que começa em fundo cego. O que seria isso? Então, não tem uma saída. A partir do momento que entrou, não sai mais. Então, aqui eu considero o número 1, vai sair na telinha aí para vocês, o número 1 é um capilar linfático. O capilar linfático tem uma característica de ser constituído por células epiteliais muito permeáveis. Então, essas células, elas são muito permeáveis a proteínas. Então, se eventualmente tiverem proteínas aqui, permite a sua entrada. E elas também são ligadas a proteínas de ancoragem. E essas proteínas são ligadas ao tecido no qual elas são fixadas. Então, se acontecer um edema, por exemplo, o tecido ao se distender faz com que essas proteínas distendam as células epiteliais, abram os espaços entre as células epiteliais, o que facilita aí a entrada de substâncias no interior de um capilar. Então, a partir do momento que entra as substâncias dentro desse capilar linfático, o que vai acontecer? Vários capilares linfáticos, formato de dedos aí, vão formar então um vaso linfático aferente. Esses vasos linfáticos aferentes, eles vão desembocar dentro de linfonodos, que são essas estruturas aqui, ó, representadas pelo número 3. Então, os linfonodos, eles são órgãos, eu tenho mais ou menos 600 linfonodos espalhados pelo meu corpo, que contém linfócitos, tanto B quanto T, enfim. Esses linfócitos eles têm como função atuar na destruição de micro-organismos. Então, na verdade, os linfócitos eles atuam como um filtrante. Então, o vaso linfático aferente, que é o número 2,
desemboca no número 3, que é o linfonodo, a partir daí segue uma via, que seria o vaso linfático eferente, representado pelo número 4. Aí, então, vários vasos linfáticos eferentes vão se juntar formando estruturas maiores, vasos maiores. Mas como que eu chamo esses vasos maiores? Eu vou dar o nome aí de tronco. Nesse caso, são chamados troncos, ou tronco lombar, tronco intestinal, vai depender aí da sua região. Se for para coletar a linfa dos membros inferiores, eu vou dar o nome aí de tronco lombar. Como está representado aqui, ó, tronco lombar. Tronco lombar, ele vai coletar a linfa lá dos membros inferiores. Tanto dos membros inferiores, como da região da pelve, da região do rim, da região da parede abdominal e também lá das glândulas suprarrenais. Aqui o tronco lombar. O tronco lombar, ele vai se juntar com o tronco intestinal. O tronco intestinal, ele vai ser responsável por drenar a linfa proveniente lá do intestino. Então, assim, a linfa que foi proveniente lá do intestino é uma linfa que vai vir bem leitosa. Por quê? Os lipídios que são absorvidos lá na dieta, bem como as vitaminas lipossolúveis, enfim, vão ser absorvidos via sistema linfático e não por capilares sanguíneos. Então, nesse ponto aqui, o tronco intestinal, se for coletar a linfa daquela região, vai ser diferente da linfa de outras regiões. Das outras regiões, vai ser uma cor um tanto quanto pálida. Agora, a linfa do tronco intestinal já é uma linfa com uma coloração um tanto leitosa, justamente pela grande quantidade de lipídios que vai encontrar nessa região. Aí o tronco intestinal ele vai se juntar com o tronco lombar. Para quê? Para formar uma estrutura que é chamada de cisterna do quilo, que é essa estrutura aqui. A cisterna do quilo, ela vai estar na altura mais ou menos ali da segunda vértebra lombar. E é justamente ali que vai começar o ducto torácico. Quem é o ducto torácico? É a estrutura responsável por coletar toda a linfa do membro inferior, da região abdominal, da metade esquerda do tórax, do membro superior esquerdo, da metade esquerda da cabeça e pescoço, para desembocar entre a veia jugular interna esquerda e a veia subclávia esquerda. Na verdade, nós temos aí entre 38 centímetros a 42 centímetros de ducto torácico. É o maior ducto que nós temos no sistema linfático. E vai começar justamente na cisterna do quilo. Então, ela também recebe o tronco subclávio, que é do membro superior esquerdo, e também o tronco jugular. O tronco jugular é aquele responsável pela drenagem da cabeça e pescoço, só que nesse caso é da drenagem do lado esquerdo. Aí, então, drenou a parte toda esquerda, o que vai acontecer? O ducto, essa estrutura aqui, que eu vou considerar como número 5, vai pegar toda essa linfa aí e vai desembocar, vai devolver para o sistema circulatório. Aonde? Entre a veia jugular interna esquerda, que seria essa estrutura aqui, que eu vou estar representando como número 6, e a veia subclávia esquerda, que eu vou estar representando como número 7. Tá, mas e o lado direito? Bem, o lado direito, ele já é um ducto menor, tem em torno de 2 centímetros. Qual que é a função dele? Ele vai pegar toda a parte do membro superior direito, o tórax direito, metade direita da cabeça, pescoço, para desembocar onde? Para desembocar no ducto linfático direito. Ao chegar no ducto linfático direito, o que vai acontecer? Ele desemboca entre a veia jugular interna direita e a veia subclávia direita. Então, nesse caso aqui, vou estar representando pelo número 8 a veia jugular interna direita e pelo número 9 a veia subclávia direita. E é justamente nesse ponto de união que o ducto
linfático direito vai desembocar a sua linfa. Então, vocês viram? Todo o material que não retornou para o sistema circulatório após as trocas nos capilares vai receber a ajudinha de quem? Do sistema linfático. Só que para isso, nós contamos com uma série de vasos. E olha, esses vasos aqui, eles contêm mais válvulas do que as veias. E eles vão respeitar também a mesma ordem aí que uma veia respeitaria durante os fatores aí que influenciam no retorno venoso. Por exemplo, para que aconteça o retorno venoso, o que é necessário? Tem a esponja venosa dos pés, tem presença de válvula nas veias, também tem um fator nutricional que influencia para a integridade das válvulas, tem a pressão negativa do tórax durante a inspiração, a contração muscular. Pois bem, para o retorno da linfa, eu conto também com a contração muscular, que favorece, funcionando como uma ordenha para o retorno da linfa, e também a bomba respiratória. Durante a inspiração, a pressão negativa do tórax favorece o retorno da linfa, ok? Então, se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!